O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Claro que isso é uma brincadeira, uma parlenda, né? Esse trava-línguas. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto hoje, sobre o tempo. Será que esse significado, né, dessa brincadeira, será que tá correta? Eu vou contar uma história pra gente brincar realmente aí com o tempo, né? Eu já peço desculpas para os estudiosos aí sobre mitologia e cultura grega pelas imprecisões, mas elas são um pouquinho aí de propósito, porque realmente nós como seres humanos a gente não consegue chegar ao significado que os gregos davam para esses três significados, né, que os gregos davam usavam, né, para o tempo. Eu acho que a gente não consegue nem chegar no segundo, que está no terceiro, então realmente eu dei uma interpretação aqui até errada, mas é para a gente ver alguns erros aí que a gente comete, né, em relação ao tempo. No primeiro vídeo eu falei bastante sobre a gente tomar as rédeas, né, sobre a nossa história, e um dos fatores aí principais realmente é como a gente administra nosso tempo, né? Então vamos lá. Existiam 3 irmãos em Atenas, na Grécia: o Cronos, o Kairos e o Aion, ou Aion, né? Eles já estavam velhos e em um jantar de família começaram a relembrar tudo porque haviam passado. Recordaram que houve tempo para alegria, tempo para tristeza, tempo de expectativa e espera, tempo de concretizar desejos, etc. Depois de algumas horas, a conversa ficou um pouquinho mais profunda. Geralmente é assim, né? A gente começa com uma conversa mais superficial e aí depois, dependendo, né, da situação, do local, enfim, ela vai se aprofundando. E eles começaram a conversar sobre como cada um tinha lidado com os acontecimentos, né, que eles estavam relembrando aí durante a história de vida comum aí da família. E eu tenho que ressaltar que eles conseguiram aprofundar o diálogo e não entrar em atrito, que é uma coisa muito comum, né, em festa de família, porque eles já estavam maduros e entendiam que em uma mesma situação, enquanto um tinha ficado mais ansioso, o outro ficara irritado, o terceiro triste. Eles se conheciam o suficiente e respeitavam o jeito de cada um. Então, nessa parte, eles tinham utilizado bem o tempo deles. E eles acabaram chegando a algumas conclusões. O Cronos, ele vivia o momento, saboreava, aproveitava cada segundo da vida dele. Vivenciava alegria, tristezas, realizações, sempre de maneira intensa. Ele estava sempre no momento, apreciando, vivenciando, aprendendo com cada experiência. Pecava, no entanto, no quesito planejamento. Acabou passando por alguns problemas durante a vida por causa disso. Precaveu-se pouco e passou por tempos difíceis de escassez. A saúde a essa altura já estava complicada nos últimos tempos, devido aos excessos, né, que ele acabou cometendo durante a vida. Ele engolia o tempo e acabou sendo engolido por ele. O segundo irmão, o Kairos, ele era muito organizado, planejava tudo. E nos últimos anos ele tinha acumulado aí um bom patrimônio. O Kairos vivia com simplicidade, mas com conforto. Quando ocorria um imprevisto, ele estava praticamente preparado para eles. Geralmente já tinha planejado até o que fazer, então nem era muito um imprevisto. Ele planejava tanto
que muitas vezes, e na maioria dos casos, o plano nem era utilizado. Ele acabou gastando muita energia e tempo se preocupando com tudo e com todos. Até acabou se abstendo de algumas situações, né? Teve uma vida tão regrada e controlada que ele se lamentava um pouquinho ali com os irmãos durante o jantar, não ter se dedicado um pouco mais ao lazer, aos relacionamentos e até ao ócio, né? O terceiro irmão, o Aion, ele era muito religioso. Rezava, dedicava-se muito à sua religião. Doava tempo e recursos para sua igreja. Era muito reconhecido por suas obras em prol da comunidade e dos menos favorecidos também. Todos da cidade adoravam ele e o procuravam quando tinha algum problema para se aconselhar. Ele levava muito em consideração e repetia muito a frase: tudo acontece no tempo de Deus. Tinha uma vida simples e feliz. Parecia até ser um homem, assim, um exemplo, né, de homem a ser seguido. Mas ele dedicava-se tanto ao outro, em demasia, né, que ele acabou confessando aos irmãos nessa noite que sentia uma certa frustração quanto a alguns desejos, alguns projetos que ele tinha desde criança, individuais, que ele acabou abrindo mão, assim, né, de realizar. Bom, os nomes dos irmãos que eu utilizei na história são palavras gregas. O significado que eu usei, de novo, não corresponde às características deles. Mas, como eu disse antes, como a gente é humano, né? E nós somos humanos e imperfeitos, eu tentei retratar realmente as imperfeições, os erros, né? De como a gente pode lidar com as várias formas aí de trabalhar o tempo, né? Em um outro vídeo, eu acho que a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre essas definições corretas, porque na verdade a gente deveria, ou em algum momento da vida, né? Ou em alguns momentos a gente deveria conseguir utilizar aí o segundo significado, o Kairos, e o quiçá algum dia aí o Aion, né? Acho difícil, acho complicado, muito complexo e tem que ter um autoconhecimento muito grande, mas quem sabe, né? Enfim, fica para um próximo vídeo e quero agradecer aí quem aguentou até agora. Eu estou fazendo uns vídeos mais longos que eu acho que dá para aprofundar um pouquinho mais o tema, né? Os temas. E eu estou colocando no Stories algumas vezes algumas perguntas para vocês irem me dando dicas do que vocês querem que eu faça vídeos curtos, até longos às vezes, né? Mas mais os curtos, né? Os Reels, para eu responder no quadro Doses Homeopáticas, tá bom? Esses assuntos um pouquinho mais longos eu vou que demandam, né? Uma profundidade um pouquinho maior, pelo menos que eu imagino assim, né? Eu vou fazer uns vídeos um pouquinho mais longos só. E, de novo, né? Para quem quiser, eu vou deixar ou na descrição do vídeo, ou ali na bio, né? O link para o meu site. Tem o curso Vida Plena, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, dar um passo além. Tem o acesso para as mídias sociais, tá bom? Eu tentei reunir ali de um jeito no site, né? Para direcionar bem a plataforma que vocês prefiram, ou um curso, né? Para vocês se inscreverem, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre vida plena, né? Que é o objetivo. A gente já falou isso, né, no primeiro vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais com mais detalhes o que seria a vida plena, tá bom? Um abraço, até a próxima.